Olá, pessoal! Na aula de Química Orgânica de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre as reações de substituição. Nós estudamos duas principais reações de substituição, que são a halogenação e a síntese de Wurtz. Na halogenação, a gente fazia a substituição de algum hidrogênio de um alcano por um halogênio. E na síntese de Wurtz, a gente faz a reação de um haleto de alquila com sódio metálico. Nós vamos gerar dois radicais livres por causa da saída desse cloro junto com esse sódio aqui. E esses dois radicais livres vão se ligar, formando um alcano maior. Então vamos lá. Na nossa primeira reação, a gente tem a possibilidade de substituir o hidrogênio desse carbono, desse carbono, desse carbono ou desse carbono. Percebam que a substituição desse carbono é idêntica a desse, e a substituição desse carbono é idêntica a desse. Então, os nossos possíveis produtos são esses daqui, com a saída de HCl. Na segunda reação, nós temos duas possíveis posições para a substituição do bromo. É esse primeiro aqui e esse carbono terciário aqui do meio. Então, nós podemos ter esses dois produtos aqui com a saída de HBr. E na síntese de Wurtz, o que nós vamos ter vai ser a formação, como esse alquil aqui tem 3 carbonos, nós vamos ter a formação de um alcano com 6 carbonos. E a saída de NaCl. Bom, balanceando as reações de cima, o que nós vamos obter é o seguinte. Como para cada alcano nós precisamos de um cloro, nós formamos 4 alcanos, nós vamos precisar de 4 cloros com a saída de 4 HCl. A de baixo é a mesma coisa, né? Nós temos a formação de dois possíveis haletos, então nós vamos precisar de 2 alcanos, 2 bromos e vamos ter a saída de 2 HBr. Se nós lembrarmos, a substituição do carbono terciário ela é mais provável de acontecer que a do secundário, que é mais provável que a do primário. Mas aqui nós colocamos todos os produtos possíveis. Bom, isso porque, como nós temos mais hidrogênios aqui, passíveis de serem substituídos, a porcentagem desses dois aqui não vai ser tão insignificante frente a esses dois aqui. Aliás, nós já até vimos como calcular a proporção de cada um dessas 4 substâncias aqui. Então, vamos tentar fazer essa conta agora. Vamos nomear esses compostos aqui 1, 2, 3 e 4. A gente sabe que a velocidade do carbono terciário ela está para 5, assim como a velocidade do secundário está para 3,8, assim como a do primário está para 1. A porcentagem que nós vamos ter do nosso composto 1, nós temos um único hidrogênio passível de ser substituído aqui. Só que ele é proporcional a 5. Então, o P1 vai ser proporcional a 5. Vamos colocar T aqui como uma variável da proporcionalidade. O nosso segundo composto, vamos chamar a porcentagem dele de P2, nós temos 4 carbonos passíveis de serem substituídos. Vocês atentarem aqui, tem 2 aqui e mais 2 aqui. Então, a porcentagem desse cara vai ser 4 vezes o nosso 3,8, que é a razão da velocidade secundária, vezes a nossa constante de proporcionalidade T. O nosso P3 é um carbono do tipo primário, só que percebam que para o P3 nós temos 6 carbonos possíveis de serem substituídos. Então, nós vamos ter 6 vezes 1, que é a proporção da velocidade do primário, que está aqui, vezes a constante de proporcionalidade. E o P4, ele vai ser, nós temos 3 carbonos passíveis de sofrerem essa substituição aqui, e como é carbono do tipo, são 3 carbonos passíveis de serem substituídos, e como é um carbono primário, vezes 1, vezes a constante de proporcionalidade. Nós sabemos que a soma das probabilidades P1, P2, das porcentagens, P3
e P4, elas têm que ser 100%. Se nós resolvemos agora essa equação, nós obtemos T igual a 3,42%. Isso quer dizer que as porcentagens serão 17,1 do primeiro, 51,9 do segundo, 20,5 do terceiro e 10,5 do quarto. Então percebam que apesar desse carbono aqui ele ser secundário, ou seja, a velocidade de reação dele é menor que a do carbono terciário, como ele tem mais possibilidade de ser substituído, a porcentagem dele no final vai ser mais de 50%. Também nós podemos fazer a conta para esses dois aqui, mas vou deixar isso aí como um exercício para vocês tentarem fazer. Nós vimos também as substituições do tipo eletrofílicas, que são aquelas substituições que a gente faz no anel aromático. Nós vimos a reação de nitração, que é a reação com ácido nítrico na presença de ácido sulfúrico, que é o catalisador. Nós vimos a sulfonação, que é a reação do ácido sulfúrico na presença do SO3, né? Essa combinação é chamada de óleum. Nós vimos a halogenação, que é a reação com Cl2 ou Br2 na presença do catalisador, que é o LCl3 para o Cl2 e o LBr3 para o Br2. Nós vimos as reações de Friedel-Crafts, que são alquilação e acilação. Também todas elas na presença do nosso AlX3. Bom, o que é importante agora não é saber o mecanismo, como nós vimos nas últimas aulas. O importante agora é saber só realmente quem é o produto, quem são os reagentes, saber quem são os produtos. Então, na primeira, nós temos a formação do nitro composto e saída de água. Na segunda, nós temos a formação do ácido sulfônico e saída de água. Na terceira, nós substituímos um hidrogênio por cloro, formamos esse composto aqui, com a saída de HCl. Na quarta, nós tiramos um hidrogênio com esse cloro na forma de HCl e colocamos o radical alquil pendurado aqui no anel aromático. E na última, nós tiramos esse bromo com um cloro, na saída também de um HX, e penduramos esse carbono agora no nosso anel aromático, formando a nossa carbonila aqui, nossa acila aqui. Nós também falamos das reações de substituição quando o anel aromático já sofreu uma reação de substituição prévia. Nós estudamos as dirigências que essas substituições prévias originavam. No primeiro, nós temos um tolueno, que é o metilbenzeno, o nitrobenzeno e o hidroxibenzeno. Bom, nós sabemos que esse radical aqui, alquil, ele fornece elétrons para o anel. Isso quer dizer que ele vai favorecer as substituições do tipo ortopara, para esse hidrogênio aqui. O NO2, ele puxa elétrons do anel, já que o nitrogênio está ligado a dois oxigênios, deixando o nitrogênio com a carga parcial positiva bem grande. Então ele vai puxar elétrons do anel, favorecendo a substituição na posição meta. E o OH, como o oxigênio tem dois pares de elétrons aqui livres, ele está fornecendo elétrons para o anel. Então ele vai favorecer as substituições do tipo orto e do tipo para. Então nós vamos obter os seguintes produtos na primeira: o orto nitrotolueno e o para nitrotolueno. Para a segunda nós vamos obter somente o meta etil nitrobenzeno. E para a última, nós vamos obter o orto nitrofenol e o para nitrofenol. Na primeira tem a saída de água como produto secundário, na segunda saída de HCl e na terceira também saída de água. Essas reações não estão balanceadas. Nós vimos também as reações com alcinos verdadeiros, que são aqueles alcinos que têm a tripla na extremidade. Pode ser feita a reação com sódio ou com HNO3. Nessa nós trocamos um hidrogênio, que vai ser na forma de H2, pelo sódio. E nessa, na reação com HNO3, nós tiramos um hidrogênio que vai ligar a prata agora aqui. E esse hidrogênio vai sair com esse NO3, com um nitrato, na forma de ácido nítrico.
Nós vimos também as substituições do tipo nucleofílicas. Nós temos a reação de haletos com base forte. Prestem atenção no meio. O meio é aquoso. Nós vamos ter a substituição do cloreto pela hidroxila e vai sair KCl no final. Nós temos também a reação inversa, que é a reação de um álcool com um ácido forte. Nós vamos trocar o cloreto, a hidroxila pelo cloreto, formando o nosso haleto e saída de água. Nós temos também a reação de um álcool com o haleto na presença de uma base forte. O que nós vamos gerar aqui vai ser um éter. Nós vamos tirar esse hidrogênio com esse bromo, vai sair com HBr, e nós vamos formar um éter assimétrico. Nós podemos fazer a mesma reação, só que no lugar de oxigênio, colocando enxofre. Em vez de formar o éter, nós vamos formar um tioéter, também com a saída do HX, nesse caso o HCl. Nós também vimos a formação de éter simétrico, que é a reação de um álcool com ele mesmo, na presença de ácido sulfúrico, que é uma substância desidratante, a mais ou menos 140 graus Celsius. Nós vamos ter a formação de um éter simétrico e a saída de água. Um álcool perde hidrogênio, o outro álcool vai perder a hidroxila. Nós também vimos a nossa principal reação, que é a reação de esterificação, em que nós reagimos um ácido com álcool, nós vamos ter a formação de éster mais água. Nós vimos que essa reação também pode ser feita com anidridos, em que dessa vez nós vamos, além de ter a formação do éster, nós vamos ter a formação também do ácido carboxílico, que dá origem a esse anidrido. Nós vimos também que essa reação pode ser feita com haletos de acila, em que, de novo, nós vamos ter a formação do éter e vamos ter a saída também de HCl. E nós podemos fazer essa reação também de ácidos com aminas. O que nós vamos obter vai ser uma amida e vamos ter a saída também de água. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Hoje nós fizemos uma revisão das reações de substituição, as radicalares, as eletrofílicas e as nucleofílicas. Até a próxima aula.